O tradicionalismo em Vila Nova do Sul. O piquete de tradições gaúchas. Rastro de carreta quer, através deste documentário, que todos conheçam a história da tradição gaúcha em Vila Nova do Sul. Então embarque conosco nesta viagem que vai desde suas origens até os dias atuais. O tradicionalismo em Vila Nova do Sul teve início quando, nas dependências da Escola Estadual Eduardo Lopes da Rosa, o então diretor-professor Maximiliano Simeonato idealizou, junto com colaboradores, a comemoração da Semana Farroupilha, conforme relatos que seguem. Como surgiu o tradicionalismo em Vila Nova do Sul é um tanto meio complexo e foi com muito sacrifício que se fez isso. Surgiu pela necessidade, na Escola Eduardo Lopes da Rosa, de angariar subsistência. Naquela época, o governo não mandava verbas específicas como é hoje nas direções da escola, que recebem uma verba tal para compor isso, compor aquilo. Naquela época, tinha que sair da escola rural, que era na época, que hoje é Eduardo Lopes da Rosa, de 4 hectares, tinha que se subsistir, tinha que autossuficiente, tinha que ser. Então surgiu ideias de como nós poderíamos, na direção da escola, que sempre fui eu, durante os 33 anos, escutando assim a Rádio Farroupilha no Palácio Piratini, em Porto Alegre, e ouvindo aquela conversa que comemorava a Semana Farroupilha, do dia 17 até o dia 21 de setembro, né? Dia 20 de setembro. Então, fiquei aquilo, mas olha, até que poderíamos engenhar qualquer coisa aqui na escola. Aí convidei o finado Ovidio Corradini, finado João Manuel Teixeira, esposa finada Maria Pereira, e outros que se punham, não, vamos fazer alguma coisa. Aí faziam em Porto Alegre, no Palácio Piratini, faziam aquelas comilanças, aqueles encontros de comemorar o evento da Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos e tal e coisa, e passava 7 dias comemorando isso. Mas e por que nós aqui estamos alheios a isso? Não. Aí convidei, esses como já citei, fizemos um galpão com tábuas de pinho fechado e fizemos uma lona por cima. E aí foi feita uma galinha com arroz, não é? Num fogo de chão. Olha, o fogo de chão é um símbolo do gaúcho. E lá no Palácio Piratini, eles nunca deixavam apagar o fogo, como em algumas estâncias que existiam, e ainda existem no estado, onde o fogo do chão é perene, até fim dos tempos de cada um. Aí nós fizemos isso. Veio os primeiros trovadores, tudo desafinados, tal e coisa, mas era uma festa e aquilo foi juntando gente. No dia seguinte, olha, na escola fizeram isto, fizeram aquilo, e dançaram com a luz de um lampião desses antigamente, que não sei se vocês conheceram, o lampião Coleman, que era a querosene, fazia uma boa luz. E cada noite alguém levava um capão
uma ovelha carneada para churrascar junto. E a beberança sempre ia, geralmente era a pinga. Terminava isso tudo à meia-noite, porque no dia seguinte teria a escola, às 8 horas abriria o turno de visita dos alunos, começava as aulas, né? Então a gente deixava tudo organizado noite por noite, isso durante 7 dias, 7 noites, e todo nesse percurso. Mas olha aí, sabe que precisaria mais amplitude, mais espaço para fazer essa comemoração que a escola está fazendo. Aí, um belo ano, fizemos uma manifestação muito grande com torneio de futebol, um campo que hoje ainda existe lá, e com campereadas, lá com o gado do Zeca Neves, que era vizinho, e houve uma missa do final do padre Otávio Ferrari, num palco, e houve também uma seleção dos melhores, o melhor cavaleiro, mais bem pilchado, tanto do animal como a indumentária, e quem foi premiado foi o já falecido lá de São Gabriel, e tirou o primeiro lugar, recebeu uma faca prateada que nós tínhamos encomendado lá de Caxias do Sul para esse evento. E o dinheiro ia entrando um pouco para subsistir, para comprar lápis, comprar cadernos, comprar merenda. E o espaço era construir onde era do Estado? Não. O Estado, uma coisa particular do que é do Estado, não dava. Então surgiu, devido ao movimento que a escola tinha em torno dessa Semana Farroupilha, surgiu o movimento, não, nós precisávamos então construir um CTG, formar uma sede particular desmembrada da escola, porque a escola é do Estado, uma coisa particular dentro do que é do Estado não dá. Aí surgiu a ideia de fundarem o CTG Sincero Lemos. Aí foi doado uma área onde hoje é o CTG Sincero Lemos, pelo falecido Sincero Lemos, que era proprietário. Aí, então, houve uma comissão que planejara a construção, a legalização da área, onde hoje é o CTG Sincero Lemos, e aí começou a funcionar, né? Aí, então, todos os anos, comemoravam a Semana Farroupilha com mais intensidade. A escola, então, ficou de lado. Porque a escola perdeu uma fonte de renda e foi para o outro lado. Mas as coisas foram mudando também, né? Desde 73, que começamos lá na escola, até 82 por aí. Eu tenho orgulho de ter feito isso, ficará na história, mas cumprindo todas as obrigações que a gente tinha como administrador do ensino. E aí a Semana Farroupilha ficou assim aqui no CTG Sincero Lemos, que programou mais amplitude
desfiles e bailes e comemorações, né, deste evento. Por isso que Vila Nova tem o seu CTG e teve essas origens. Um dos companheiros do professor Maximiliano, e que é um dos cidadãos influentes no tradicionalismo vilanovense, inclusive um dos patrões do CTG Sincero Lemes, é Cairu Ilha da Rosa, que nos traz outros relatos. E ali onde é o CTG hoje, a falecida Nenê, que era chamada, que era a mulher de Sincero Lemes. Então ela emprestou um terreno para nós ali, porque aí o Maximiliano precisou do galpão lá e nós fizemos um galpãozinho ali de plancha, Santa Fé, um fogão a lenha grande e começamos a festejar a semana ali, naquele galpão. E com o tempo foi crescendo o movimento ali, e aí foi resolvido a fundar o CTG, que foi feita uma reunião no clube recreativo. Então, aí foi organizada a patronagem para poder fazer os papéis para legalizar o CTG, que não. Ele tinha o nome de CTG, mas não é legalizado. Aí foi feita aquela documentação ali e o Jorge Brum, de São Cepé, que era parente do Jorge ali, a Fife, pegou a documentação e começou a encaminhar lá o CTG, a documentação para o CTG. Aí quando saiu a documentação, isso aí mais ou menos 77, aí eu não recordo bem a data. Aí a dona Nenê, que nós chamava, que era o Valdina Neves, fez a doação de um terreno para fazer o primeiro salão, que foi um salão de tábua. Aí nós botamos de patrão o José Lidor Neves, era o mais antigo ali, era irmão dela. Entrou ele de patrão. Aí nós começamos a construir o galpão ali onde é a sede hoje, sede de eventos. E o Valdec entrou de patrão e começaram a fazer primeiro salão para dança, para sair os bailes, que o pessoal gostava muito. Foi como começou a crescer o CTG. Aí com o tempo a gente foi organizando mais e depois eu comecei a promover rodeio e fomos aumentando ali, comprando os pedaços e ganhando outros e fomos fazendo. O primeiro rodeio que foi feito foi no Tupanci, organizado na propriedade do Martins, irmão do Gaspar Lançador. E depois foi feito mais uns rodeios na propriedade do Francisco. Tinha uma venda lá e nós fizemos uns rodeios lá. Aí de lá nós viemos aí pro finado Orocílio Ferreira. Ali nós fizemos mais uns 3, 4 rodeios ali. E nesse meio tempo nós adquirimos a sede campeira, um pedaço que o Jorginho era patrão. Eu era da patronagem, mas o patrão era ele. Aí fizemos uma reunião aqui no Jorge Afif para ver como é que nós ia fazer para comprar aquela primeira parte de 4 hectares, 4,5, não recordo bem. Aí ali já foi feita uma lista para pedir. Naquela época, dar uma vaca, qualquer um dava, que tinha 2, 3, dava uma. Então ali já se arranquemos com a reunião com uma porção de vaca. Aí no outro dia já saiu uma comissão a pedir
Aí o Jorginho conseguiu dinheiro para comprar a primeira parte da sede. Aí o falecido Roberto Moraes e o Sr. Ocilo, o Alberi Cantarelli, o João... Chego de João Coragem, mas vai ficar João Coragem mesmo. Então eles começaram a trabalhar na sede para construir, para poder fazer os rodeios. Que aí passaram mais uns 2 anos, aí eu assumi de novo, aí comprei mais 5 hectares ali. Aí foi que nós adquirimos aquela área toda ali, que hoje é 9,5 hectares. E o primeiro rodeio estadual quem fez ali fui eu, na minha época. E depois seguiu toda a patronagem que pegava e ia fazendo uma parte, um pouco, que é para poder... E um só não tinha condições de fazer tudo que foi feito ali. E aí na sede social está bem estruturada hoje, porque todos os patrões que pegaram fizeram um pouco. Ele era de madeira, brasilite fino, e hoje está tudo bem organizado, de material e tudo. E foi hoje está tendo aí os eventos como a Recoluta, que a Recoluta foi iniciada na patronagem do Sr. João Souza, que o CTG, ele era patrão, depois que saiu o Itamar, entrou ele. Aí CTG devia um dinheiro para ele. Aí nós reunimos lá no restaurante do Jorge Afif, uma reunião, um almoço, e o Sincero Bitzes acompanhou. Aí o Sincero deu a opinião da gente fazer um festival para experimentar. Aí fizemos de um dia. Aí nesse um dia começou a desenvolver que hoje já está naquela época, ainda nós, 1990, 90 e poucos, aí nós fazia tudo e tinha uma mulher cedia o colégio para acampamento do pessoal da Recoluta. E a gente fazia refeição para meio-dia e de noite, 500, 600 pessoas. José Vicente Neves, tradicionalista, participante e colaborador das primeiras manifestações culturais gaúchas de Vila Nova do Sul, nos enriquece com mais relatos. E aí fazia um galpãozinho fumacento, e sempre foi crescendo, cada ano crescia mais um pouquinho. Aí que resolveram depois fundar o CTG, os Brechaniné. E aí o primeiro ano já saiu o desfile. Primeiro desfile ali, saiu 2 ou 3 ali, na escola. Fazia ali onde é que é aquela parte nova do refeitório ali. E aí depois fazia uns rodeiozinhos ali, dentro da parte da escola, um gado desse final do ouvinte. E essa faca foi no primeiro ano, no primeiro desfile que deram um prêmio que estava mais bem encilhado, mais pilchado. Era eu. Quando tocou pra mim, né? Depois aí eles puxaram pro galpãozinho do João Carlos, né? Pra depois fazer o CTG. Acho que foi em 77 o CTG foi fundado. O primeiro patrão foi o tio Zeca. Quando vieram o primeiro CTG. Era o Caio, tinha o Carlos, o Andreas, o Renato Nelson, o Alfredo, o João Carlos. Aí num ano ali fizeram aquele CTG 3 vezes, quando ela estava numa semana farroupilha, aumentando. Era bem pequenininho, num ano só. Ficava as rondas a noite inteira, com luz de vela, às vezes, de candeeiro, que terminava a luz. Aí a ronda ali ficava a noite inteira, 24 horas. Tocava todas as
de manhã trocava. E cuidando do tal do fogo, não podia sempre, tinha que ter dois. Tinha janta, tinha café, tinha janta. Ficou muitos anos. Aí depois fizeram o CTG de material que eles mancharam ali, fizeram de tábua antes, onde é que ele é, né? Outro grande tradicionalista e colaborador é Luiz Carlos de Azambuja Moraes, um dos mais participativos em cavalgadas da chama crioula, ajudou na criação dos piquetes e assíduo nos desfiles de 20 de setembro. E eu, Luiz Moraes, vou dar uma faladinha sobre o início do tradicionalismo na Vila Nova do Sul. Iniciou no colégio estadual, nós trazia o gado do finado Ovídio, Poradini, e arrumava com seu Zeca Neve e abria a cerca para lidar com aquele gado que era manso. Eu participava da campeira, cada um tinha uma sessão. Eu era da parte da campeira, até tive oportunidade de até atirar um laço dos bichos mansos. E de noite tinha baile, que era administrado por outras pessoas, e tinha janta. Você fazia o janta todas as noites ali. A maioria dos companheiros e colegas de tantos anos que faz, nem existe mais. Aí, eu dei uma faladinha sobre o CTGzinho no colégio estadual. Aí nós se juntamos uma turma de amigos e criamos uma comissão, não foi patronagem, para criar um galpãozinho no Sincero Lemes. E aí aquilo ali nós fizemos, foi indo para adiante, fomos montando patronagem, fomos adquirindo e criamos o CTG Sincero Lemes. E depois eu participei a vida inteira na patronagem, num cargo ou no outro. Sempre ajudei. E depois foi criado os piquetes. Eu ajudei a criar o marco de ferro e o rastro de carreta. E aí fomos progredindo. E aí resolvemos que fomos convidados em São Cepé para ir numa cavalgada de São Caçapava, São Cepé. Foi a primeira que eu fui na minha vida. Eu não estou bem lembrado, mas eu já participei de, o mínimo, 35, entre longe e perto. Eu e vários companheiros. Agora, dos mais antigos que tem aqui, e o João Ineu Rodrigues. O mais tudo vem sendo de uns anos para cá. Adoremos, gostemos uma cavalgada. As minhas filhas foram prenda do prenda, foram dos grupos de dança, repito, e eu vou cooperar, o quanto eu existia andando com os pés de arrasto, vou cooperar com o CTG. Continuando o assunto, no outro dia ensinamos cavalo de manhã na Fazenda do Velho, uma pessoa maravilhosa, e numa encruzilhada, tinha encruzilhada de 4 corredores. Vem um cara numa caminhonetinha vermelha. Eu não me agradei muito, mas pedi informação. Não, o senhor tem que pegar aqui, ó. Gosta tudo. Isso aí. Vai sair em Caçapava. Tá, tudo bem. E viajemos, e eu disse para os meus companheiros, nós temos mala. Seguraram o meu cavalo e eu me apiei numa casa, e a senhora tinha um nenê com 2 dias, ela me disse. Me atendeu pela janela. Disse, aqui, vizinho, o senhor está muito errado. O senhor tem que voltar para trás 20 quilômetros e pegar assim, ó. Fez com as mãos uns gestos. E ela me disse que não abria a janela, não me recebia, que tinha um nenezinho com 2 dias. E aí nós fizemos 70 e tantos quilômetros para chegar no poço. Os cavalos chegamos e deitaram até, viu, tão cansado. Foi a única coisa na minha vida que não me deu certo. Quando eu ajudava a comandar, era a administrar a cavalgada, foi essa. Eu não sei lá o porquê, qual é o ganho dessa pessoa, ensinar desse jeito, assim, uma pessoa que não anda fazendo mal a ninguém, né? O casal Jorge e Cláudia Librelotto tiveram uma participação importantíssima no tradicionalismo de nossa cidade, à frente do CTG Sincero Lemes, onde deixaram um legado de amor e dedicação ao culto das nossas tradições, conforme relato. Bom dia a todos, é com muita satisfação
satisfação que estamos recebendo esses amigos aqui na nossa casa nesta manhã para falarmos sobre CTG Sincero Lemos. Falar de CTG para mim é uma coisa que me enche de orgulho, Lúcio, porque eu fui patrão 4 vezes lá naquela entidade. Eu estive na frente das rédeas daquela entidade por 14 anos. E 4 anos com o Cairu ainda. Quando eu cheguei em Vila Nova, Lúcio, eu e a Cláudia tínhamos casado, né? Não fazia muito tempo. E uma certa feita apareceu o Cairu nos convidando para a gente fazer parte da patronagem dele. E a Cláudia, como foi prenda em Rosário do Sul, não tem como a gente não entrar. Eu não tenho experiência, mas eu gosto. Eu fui prenda, eu sei como é que funciona e tal. Vamos dar uma força para eles aqui. Então tudo bem, então vamos entrar. E aí nós ficamos 4 anos na patronagem do Cairu. E com o crescimento que a Cláudia tinha e com a juventude, naquela época a gente era jovem ainda, né? Acho que foi o patrão mais jovem que o CTG Sincero Lemos teve, fui eu e a Cláudia, os patrões, né? E aí a gente, nesse período aí que nós estivemos presentes lá no CTG, o Cairu nos convidou para a gente, quem sabe, assumir o comando do Sincero Lemos. Para nós foi uma surpresa, nós não imaginávamos, a gente estava recém chegando em Vila Nova, nem fazia pouco tempo que nós estávamos morando na Vila Nova, nem conhecíamos tão bem a comunidade, as pessoas e principalmente comandar uma entidade como o Sincero Lemos, né? Mas, como a gente nunca teve medo e sempre gostamos de desafios, acabamos aceitando o convite. E dali em diante, né, Cláudia? Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Ficamos o primeiro mandato, o segundo e o terceiro, depois a gente saiu um pouco para dar uma descansada e voltamos de novo. E acho que se dependesse de nós, né, nós estaríamos até hoje lá de patrão, né? Mas aí a gente mudou o nosso rumo, mudou a nossa vida, nosso trabalho, nossa profissão, mudamos de cidade e acho que fizemos um bom trabalho no Sincero Lemos nesses anos que estivemos lá. Realmente muito bom a gente poder fazer parte desse documentário. Agradecemos as pessoas que estão aí envolvidas, né? Porque é uma história que vai ficar para futuras gerações, né? A gente pode levar um pouquinho, né, do nosso conhecimento, do nosso gosto pelo tradicionalismo, né? Eu me criei dentro do CTG, dancei em grupo de dança, meu pai foi patrão em Rosário, então isso aí a gente já traz de berço, né? Esse amor pela tradição. E pegar o Sincero Lemos foi como diz o Jorge, um desafio muito grande, né? Uma entidade que vinha sempre sofrendo, né? Com as dificuldades financeiras, as pessoas que pegavam, né? Sempre com dificuldade de manter a entidade. E a gente pegou num período bem complicado, mas como eu sempre digo, a gente sempre diz, se tu não tem um grupo, nós sozinhos nunca fizemos nada, né? A gente sempre teve um grupo de pessoas que abraçou a causa e a época era outra, né? A gente amanhecia dentro do Sincero Lemos, as semanas farroupilha, chegava 3, 4 horas da madrugada, se fazia um arroz com galinha, a gente saía às 6 da manhã de dentro do CTG, 7, 8, o dia sol clareando, uma semana farroupilha, a gente saía de lá, todo mundo junto, era uma alegria só, né? As pessoas... E aquilo tudo era amor à camiseta, né? Não se vinculava tanto o lado financeiro como era dar aquela diversão para as pessoas que iam ali, né? Conjuntos caros era difícil de se trazer, a gente, né, era o gaiteiro, um que pegava, outro pegava o pandeiro e os bailes, a gente fazia os bailes do tempo antigo, como se dizia, né? E saía aqueles fandangos maravilhosos ali, e os cafés com bolo frito, de madrugada se fazia o café de cambona. Então a gente começou, né, naquela época a trazer inovações, né? Começou a se criar novos hábitos ali dentro do Sincero Lemos, novas ideias foram surgindo e a coisa foi pegando forma, Passamos por várias dificuldades de temporal,
levantar telhado, né? Toda a gente com muita criatividade, com muita doação das pessoas, né? Fazendo campanha para poder manter o CTG. Então, mas foi assim, um trabalho formiguinha que foi se fazendo ao longo desses anos e que deu certo, graças a um grupo, como eu digo, um grupo que pegou junto. A gente tem na memória cada pessoa que nos ajudou ali e a gente fazia ponta, né? Como diz o Jorge, a gente era jovem, eu vivia mais dentro do CTG do que dentro da minha própria casa, né? Quando tivemos a primeira filha, dormia em cima das cadeiras no Moisés que eu levava, ou em cima dos pelecos, você criou assim, e era bom, sabe? A gente só tem saudade daquele tempo, que as coisas eram mais simples, né? Não se exigia tanto, e graças a Deus a gente conseguiu, eu tenho certeza que fazer um trabalho bom dentro do Sincero Lemes, deixamos gravada a nossa história lá dentro para futuras gerações. Eu lembro-me bem, Lúcia, quando eu assumi o CTG, nós estávamos reunidos na minha casa, nossa nova patronagem, e do nada assim houve uma movimentação de vento e tal, e virou uma chuva intensa, e estávamos todos nós lá conversando o que vamos fazer agora, as novas diretrizes, né, de como nós íamos comandar o CTG. E levantou um temporal enorme na cidade. Sem nós assumirmos o CTG, daí a pouquinho apareceu uma batida na porta de casa lá, comunicando que o CTG tinha caído. Naquela época o Cairu estava fazendo um aumento na parte de trás do CTG, que hoje tem lá onde a gente tem aquele aumento no fundo lá. E aquelas paredes tinham sido somente levantadas, né? E aí ainda faltava concluir a obra. E aquela ventania toda caiu por cima do banheiro, fez um dano enorme no CTG lá. Então a gente nem tinha assumido, já estávamos iniciando com um problema enorme e com uma dívida já para ser feita também por nós. Mas é aquilo, né? Acho que todo mundo passa por isso, são desafios que Deus coloca na tua vida, né? E a gente assumiu, e eu lembro muito bem, Lúcia, que nosso primeiro rodeio, naquela época os rodeios saíam na Mata Grande, no seu Orocil Ferreira. Saudoso Orocil Ferreira. E dava todo aquele trabalhão, né? Carregar toda aquela quantidade de materiais para ir para lá, para a propriedade dele, montar a cozinha, montar a copa, montar a barraca, preparar a cancha, instalação de água, enfim, era uma coisa, olha, levar lá na Mata Grande todo esse material, né? E lá nós tivemos 2 anos ainda na minha patronagem fazendo aquele rodeio, na propriedade de Sorocil. Uma pessoa maravilhosa, não sabia o que fazer para agradar todo mundo que vinha de fora, a patronagem em si, toda a casa dele ficava à disposição de todos nós, né, Cláudio? A mulher dele não podia ser uma pessoa mais acolhedora, batalhadora, pegava junto na cozinha, fazendo pastel, fazendo almoço, fazendo janta, e era tudo ali, naquela propriedadezinha pequena, né? Eles emprestavam aqueles galpões deles, né, para o pessoal parar dentro, enfim. Até que um belo dia, eu estava no posto e nisso chegou o seu Roberto Moraes, grande amigo Roberto Moraes. E ele chegou ali para abastecer a pampa dele. Diz ele: Libraloto, posso falar contigo? Ah, meu amigo, vamos entrar aqui no escritório. A dona Cláudia está aí? Tá no escritório. Vamos para lá, no escritório, sentando lá. Diz ele: Jorge, é chegada a hora do Sincero Lemes ter uma sede campeira. Vamos ter que parar com essa função de estar indo lá. Sei que o Orocil empresta aquilo tudo com carinho, com amor. Para mim é perto ali para me levar o meu gado e tudo. Mas ali não tem estrutura, nós temos que dar uma estrutura maior para as pessoas, melhor. E o CTG precisa, já passou da hora, precisa construir uma sede campeira. Mas Roberto, mas a ideia é maravilhosa, mas e como faremos isso? Não, em primeiro lugar, a gente tem que comprar uma área. Pois é.
E aonde que vai ter uma área para a gente comprar? Eu sei onde tem uma área para nós comprar. Sabe? Sei. Basta tu entrar na minha caminhonete a hora que tu quiser e vamos criar uma comissão aqui. Eu acho que o Caio deveria ir junto com nós, que ele se dá bem com eles. E nós vamos lá conversar com eles e vamos comprar uma área. E onde seria? Lá onde está a sede hoje. Diz ele, olha, seria aqui na 290, bem próximo, aqui na beirinha da faixa. E é só a gente ir lá conversar com os proprietários, são 3 irmãos. Esse aí vai ser o dodói da coisa. Talvez a gente vai ter que convencer para poder fazer a pista. Aí depois, com o tempo, quem sabe a gente compra mais 2 hectares e aí a gente vai indo para a área dos acampamentos. Mas se vocês venderem 2 hectares para nós ali, já tá bom. Mas onde o senhor pensa isso? Não, vamos ali embaixo. Botamos o pessoal na caminhonete, descemos lá. Aí ele mostrou, é daqui, aqui. Tá, eu vou falar com meu outro irmão então e vamos ver o que a gente pode fazer. Tudo bem, Lúcia? Tem que cortar o assunto. A gente comprou aqueles 2 hectares. Cada um dando uma parte dele. E aí, Financiado por isso. e agora como é que nós vamos comprar isso aí? Muito simples, Lúcia. Eu, tu, Cairu, essa turma toda aí, ó, tem aí, seu Orocio, nós vamos sair, vamos fazer uma comissão. Primeiro vamos criar uma comissão para sair a pedir doações. Eu dou 2 vacas para começar. Beto Moraes, tu vai dar uma, Jorge. O Caiu vai dar uma. E assim foi indo, Lúcia. Resumindo, na época, né, a gente conseguiu 42 vacas de doações. E deram um prazo para a gente pagar aquilo ali também. E acabou que a gente comprou os 2 hectares. Né? E depois, passou-se o tempo, o São Roberto disse, bom, agora é a hora de nós começar a construir. A madeira para fazer, toda ela vai ser minha, do Orocio e do João Cheiro. Toda. Não te preocupe com madeira. Se faltar, pode ir na minha floresta e cortar. Aí vem os amigos, né? O pessoal nos emprestava caminhão para trazer as madeiras. O pessoal ia nos mutirões com motosserra para cortar as madeiras dos matos do seu Orocio, do seu João Cheiro, do seu Roberto. O seu Egídio Bortolin e o Jesus cortaram as madeiras, não nos cobraram nada de obra. Simplesmente levamos a madeira lá, entregamos um pouco de madeira, né? E fizemos aí tudo na parceria, sabe? Então, em vez de cobrar, a gente dava um pouco de madeira, pensa como a gente ganhou muita coisa, né? E assim foi indo, sabe? E começamos, aí contratamos o Abel. O Abel foi o nosso construtor da sede. Ele que construiu lá, ele se instalou por lá, fez um alojamento bem grande para ele por lá, e lá ele ficou um tempão para abrir aquelas mangueiras, para fazer a pista de dentro, sacalaço, as quadradas todas. E aí depois a gente foi para a parte da infraestrutura. Aí nós tínhamos que construir então aquela parte dos banheiros e a parte da copa. E também foi com doações, muitas doações, com dinheiro das promoções que eu e a Cláudia fazíamos no CDG, junto com a patronagem, né? E nós fazíamos os mutirões nos finais de semana com os pedreiros. Muitos pedreiros de Vila Nova trabalharam de graça para nós. Ia lá, trabalhava 2, 3 dias, na outra semana mais 2, 3 dias. Eu não vou citar os nomes aqui, porque senão eu posso me esquecer de algum. Mas muitas coisas foram em doações. Depois, para poder adiantar o serviço, a gente acabou contratando o seu João, aquele que acabou terminando. Então, assim que começou a sede. E logo em seguida, a gente conseguiu um apoio da Prefeitura Municipal, que naquela época era o seu João Lomito, que era o prefeito, para a colocação da pista. Então, na pista nós tínhamos que colocar areia, porque aquilo era tudo grama. Então a gente retirou areia, bastante daquela volta ali, que onde tinha areia, a prefeitura ia com as retas e caçamos a buscar areia para nós. E aí o resto que faltou veio do lado do rio. A prefeitura até lá do rio foi buscar.
areia para botar na pista. Até que chegou o tão sonhado dia da inauguração. Infelizmente, sinceramente, parece que não tem muita sorte, que os rodeios sempre chove. E acabou chovendo também na inauguração, né? Choveu bastante. Mas, felizmente, deu tudo certo. Foi um grande rodeio. Né? Mesmo assim, apesar do mau tempo, foi um bom rodeio. Se fazia muita promoção naquela época. Tudo que se ganhava na sede social se investia na sede campeira. Inclusive as recolutas, que era a nossa fonte de renda maior no CTG, o dinheiro acabava indo para a sede campeira. Né? Até o nosso quadro social às vezes nos cobrava muito, mas aí tu não reforma aqui o CTG, tu não melhora o CTG, mas a gente sabia que o lucro da sede depois ia retornar para a sede social. E o que aconteceu, né? Depois que a gente conseguiu estruturar a sede, deixar ela em condições, fizemos grandes rodeios lá. Até festa campeira a gente fez dentro da sede campeira do Sincero Lemos. Fizemos encontro de patrões da 13ª lá dentro do CTG Sincero Lemos, na sede campeira. Então, assim, tivemos grandes eventos ali, né? De deixar saudade. E ali aquele retorno com certeza veio para o Sincero Lemos, né? Tanto na nossa época como depois os outros patrões que seguiram o serviço também, foi a mesma reciprocidade, porque só com uma entidade, só com o lado social tu não consegue manter, né, toda a estrutura que o Sincero Lemos tem hoje. Então tem que se ter os dois recursos ali. E assim, dentro daquele trabalho todo que foi realizado ali, tanto na social quanto na campeira, a gente conseguiu comprar mais 2 hectares, logo em seguida fechamos 4 hectares, e depois que eu saí, o Calil ainda pegou no meu lugar de patrão também, comprou mais 5, fechando 9 hectares, que é o que hoje aquela área ainda tem. Olha, não é qualquer CTG que tem uma área de 9 hectares, né? Então, totalizou ali 9 hectares de área, né? E claro, depois disso tudo, né, veio as recolutas, veio a 10ª recoluta, veio a 11ª, veio a 12ª, veio a 13ª, veio a 14ª e veio a tão esperada 15ª recoluta, 15 anos da recoluta. Foi a maior recoluta da história da Vila Nova, acho que o pessoal deve lembrar. Naquela época Foi quando começou o ginásio, que a gente levou as danças novo, para o ginásio. O ginásio tinha acabado de ser construído, né? E foi a nossa primeira recoluta dentro do ginásio, porque as danças eram todas feitas dentro do CTG, então faltava espaço e a recoluta vinha crescendo de uma forma tão grande que nós precisávamos aumentar. O colégio tinha escolas, acomodações, mas nós não tínhamos mais espaço para botar as pessoas. Para nossa sorte, aquele ginásio foi construído e ali foi uma loucura. Nós trouxemos o Rui Biriva naquele ano. Show de encerramento, tudo então, lotado. A cidade esgotou a capacidade, começou a faltar água porque era muita demanda. Hotel, a pousada, as casas, as pessoas chegavam a alugar suas casas para poder as entidades se acomodar. Porque Vila Nova, né, uma cidade pequena para comportar todo aquele povo que vinha de fora. A 13ª, Santa Maria vinha em peso para a recoluta. São Gabriel ia em peso para a recoluta. Então, a gente se admirava assim, como que Vila Nova conseguia fazer um evento daquele tamanho. Né? Todo mundo saía encantado de ver. Né? E graças a Deus a gente fez as maiores recolutas, né, como patrões no Sincero Lemos. E isso, para nós, enche de orgulho, né? Enche de orgulho, de satisfação, porque quantos artistas, né, que nós temos hoje, famosos aí no estado do Rio Grande do Sul, nasceram nos palcos da Vila Nova, né? Nos palcos da recoluta. Então, é uma coisa que fica para a eternidade, né? Quando a gente ouve eles falar, às vezes na televisão, quantos ali, um Jean Kirchhoff, né? Se criou ali dançando chula na recoluta, Rogério Melo. César Oliveira, né? Além de ir lá cantar, fez a música da recoluta e depois era jurado da recoluta. Hoje estão aí, né? Famosos no nosso estado. Então são coisas boas. Annalise Severo concorria lá como intérprete feminino, né? Enfim, né? Tanta coisa boa.
Outra coisa que a gente tem que salientar, os grupos de dança que a gente conseguiu também montar, né, no nosso tempo de patronagem. Tivemos épocas com o grupo Mirim, pré-Mirim, Mirim, Juvenil e Adulto. Nós tivemos com 4, 5 grupos de danças lá. E era uma festa, né? A gente sabe que grupo de dança enche uma entidade. Os pais vão, os avós vão, as nossas penhas, o Dia das Mães, a gente botava os grupos a dançar, era aquilo super lotado. Fizemos uma penha lá com os mateadores, na época os mateadores estavam no auge, faltou ingresso, nós não tínhamos mais como colocar a gente dentro do Sincero Lemes. Então, temos assim, ó, lembranças maravilhosas do CTG, maravilhosas, das pessoas que nos ajudaram, das pessoas que fizeram parte junto com a gente, que como eu sempre digo, era um grupo maravilhoso que a gente tinha lá e a gente não vai esquecer nunca do trabalho e do apoio que a gente teve da comunidade de Vila Nova. Nós nunca precisamos alugar gado. Nos últimos, acho que foi no meu último mandato, que nós pegamos uma pequena parte do aluguel. Mas assim, digamos 70%, 80% de todo o gado que corria no rodeio sempre era doado. O gado do domingo era tradicional. O Sr. Roberto Moraes doava 500 vezes. Era dele. 500. Imagina, hoje nem uso 500 no rodeio, né? Não uso. Mas naquela época, 500 vezes era do Sr. Roberto. Todo era dele. Para rodar o domingo era com ele. Ele dizia, o domingo não te preocupa. Arruma gado para o sábado. E depois as coisas foram mudando, né? Sei que hoje está muito complicado para fazer rodeio. Então naquela época a gente fazia os rodeios, sobrava dinheiro para a gente investir na sede, para a gente começar a devolver o dinheiro para a sede campeira, sede social, que era a cobrança que nós tínhamos, né? Muito grande do associado e até mesmo dentro da patronagem. Porque o CTG está tirado, precisa isso, precisa aquilo. Foi quando nós começamos, então, a investir. Né? Aí reformamos banheiros, a cozinha, aquela parte elétrica foi trocada toda, né? Porque realmente se fazia necessário. E hoje, até hoje ainda, eu vejo, quando eu chego lá no CTG, que todas as patroas que assumiram lá agora, a Ivete Coradinho, está de patroa lá, continua fazendo reformas, né? E é necessário, a entidade precisa mesmo, né? Ser reformada e trazer benfeitorias, porque se faz necessário. Um outro episódio também que eu lembro, quando veio a função da instalação, da prevenção do incêndio, Isso, né? A entidade ficou fechada, porque tinha que fazer todo aquele processo de instalação, porta de emergência, para-raio, enfim, né? E as entidades todas aqui da nossa região passaram por esse problema, né? E o Sincero Lemes foi a primeira entidade em toda a região, até mesmo primeiro que Santa Maria, primeiro que São Gabriel, que ficou adequada para poder fazer as festividades, né? Gastamos um bom dinheiro, né? E graças a Deus a gente conseguiu sanar, né? Tivemos que fazer... O trabalho da Josiane, que foi a engenheira. A engenheira Josiane foi lá e fez tudo, porque aquilo era tudo novidade, né? Foi logo após ter acontecido o incêndio da Boate Kiss, que vieram todo mundo, né? Todas as entidades tiveram que se adequar e a gente foi pioneiro, né? O Sincero Lemes foi uma das poucas entidades que logo em seguida estava com tudo, porque essa entidade também passava por dificuldades financeiras para fazer, era um custo muito alto, né? A gente foi até o Banco Sicredi, conseguimos um empréstimo, fizemos e pagamos, graças a Deus. O CTG conseguiu se adequar e seguir com as portas abertas, fazendo seus eventos. Viemos rapidamente aqui em São Gabriel, né, Cláudio, visitar o Coreano para saber o que era necessário. Porque nós não podíamos ficar com a sede fechada 2, 3, 4, 5 meses, né? Aí, aquilo é tudo muito novo ainda, né? Eu lembro bem quando nós chegamos no Corpo de Bombeiros aqui em São Gabriel, olha, ainda a gente não tem todas as diretrizes, mas digamos que 90% do que tem que ser feito a gente já sabe. Então, passa pra gente aí. Aí a gente pegou aquela documentação toda aí que eles estavam exigindo. Contratamos aquele engenheiro que fez todo o projeto, contratamos a Josiane, teve o outro que fez o projeto do para-raio e assim
Foi uma maratona, né? Foi vários dias de trabalho, valores bem consideráveis, mas também conseguimos adequar a entidade. E eu me lembro bem naquela época, logo da função da Boate Kiss, né? Então todas as outras entidades aqui na volta aqui estavam tudo fechado, os salões das comunidades estavam todos fechados. E nós tivemos que ceder o CTG para muitos fazerem eventos lá, porque era o único que podia abrir, né? E até isso, né? A gente foi os pioneiros e ajudamos essas outras entidades que precisavam fazer algum evento, um bingo, um jantar, um aniversário. De São Cepé que veio fazer ali. Os rodeios mesmo, lá para poder fazer lá embaixo, a gente também tem que se adequar, os bombeiros, botar esse extintor de incêndio, uma série de coisas lá que eles pediram lá. Tudo a gente fez na época, né? Então, a gente se doou. Resumindo, a gente se doou muito para aquela casa. Eu lembro bem quando nós marcávamos os rodeios lá, eu me mudava para a sede, era eu, Gonzaga e o seu Odino. Eram os 3 guerreiros. Né? E nós montávamos uma cabaninha lá para nós lá e... Ficava lá uma semana trabalhando. Duas semanas para poder fazer tudo. E era pintura, era roçada, era troca de arame, troca de moirão, instalação de água e assim, olha, meu Deus. Mas era gratificante porque eu sabia que ia dar tudo certo. E Deus fazia dar tudo certo para nós. Né? A gente nunca teve prejuízo nos nossos eventos. Não. No máximo, empatar. Isso tanto na social como lá na sede de Campeiro. Naquela época era muito difícil ter um prejuízo. Porque a gente tinha muita amizade com as pessoas e o CTG ia muito visitar as entidades. A gente saía muito. Eu, enquanto de patrões, no tempo que nós íamos ainda em São Cepé, nós nunca deixamos de ir. Eu, Cláudio, nunca. Podia ser lá no Terceiro, lá no Tupanci. Eles se sentiam felizes quando nós íamos, porque nós éramos mais longe de todos. E nós íamos lá sempre, eu com as nossas prendas, com algum companheiro de patronagem. Então isso tudo cativava as pessoas e chegava nos rodeios, nós estávamos lá. E eles vinham no nosso rodeio. Tem que ter essa reciprocidade, né? Saía muito sarau de prenda naquela época. Nós começamos a fazer os saraus de prenda no Cicero Lemes, fizemos uns saraus lindos, né, no Cicero Lemes. E a gente também nos levava a prenda para fazer sarau nas outras entidades e depois trazia essas entidades para dentro do CTG. Então isso era sempre foi assim foi na parte de rodeio como também na parte social. Isso é muito importante, né? A gente acha que essa coisa tem que ter essa proximidade das entidades para que a boa vizinhança, como se diz. Então, só coisas boas assim a gente tem na lembrança. Eu lembro, teve um episódio que eu nunca esqueço, nós fizemos uma penha e trouxemos o conjunto Os Tauras. Uma penha não, uma domingueira, uma tarde. Deixamos o CTG todo arrumado, tudo no sábado à noite, CTG arrumadinho, tudo pronto, as mesas arrumadas, salão encerado, tudo. E tinham colocado uma carga de areia do lado do CTG ali, porque estavam fazendo umas obras para trás lá. E na noite, de sábado para domingo, veio uma chuvarada. Mais chuva. E a água não teve como correr, bateu naquele monte de pedra, de areia, e entrou tudo para dentro do CTG pela porta lateral. Porque a porta lateral tem até hoje. Domingo de manhã nós chegamos no CTG para ir lá ver, né, como é que tava. E a bebida, que estava bem gelada. Tava tudo alagado. Simplesmente era areia e água por tudo. Tudo, salão, tudo. E começava de tarde, domingueira, e aquilo era umas 10 da manhã. Meu Deus do céu. Nós começamos a bater no pessoal da patronagem, e leva balde, leva pano, e leva rodo, e leva ventilador. Bom, aquele salão era rodeado de ventilador para poder secar a água para sair a domingueira, que é trabalheira. Mas olha, uma coisa assim que a gente... Marcou, né? Marcou esse episódio, mas graças a Deus deu tudo certo, saiu a domingueira. Então a gente se mudava, né? Se mudava pro CTG, recolutas ali, meu Deus, quanta coisa boa. Muitas amizades que a gente fez lá. E teve a questão dos piquetes, né? Nesse meio tempo a gente teve ali o rastro de carreta, quando começou muitas negociações, saíram lá dentro do Cicero Lemes, né? Para o rastro ter a sua independência, né? Como piquete, porque era tudo junto, naquela época era tudo, né? Fazia parte do mesmo, mas já existia aquele movimento. Então, muitas reuniões, né, Jorge? Até que
foi liberado ali pelo Sincero Lemes. Sabe que eu tive a sorte, acho, Deus me abençoou, né, que 2 piquetes que foram criados dentro do CTG, que foi o Rastro de Carreta e o Chico Neves, né? Principalmente o Chico Neves, quem realmente deu todo o apoio para o Chico Neves ser registrado foi eu, a minha patronagem, com o apoio de todos os nossos membros, né? Porque eles ficavam de um ano para o outro, de um ano para o outro, de um ano para o outro. Eu digo, não, para, isso aí não pode continuar assim, então tem que dar jeito. Aí naquela época era o Gilmar e o Cid e a Cristina que comandavam aquele piquete. E aquele piquete cada ano aumentava. Você deve lembrar nesse período que ela morava na Vila Nova também. Então eles estavam aumentando, era o piquete que vinha crescendo, né? Junto com o Rastro de Carreta. Os 2 piquetes cresciam. E digo, mas isso aí é totalmente legal, né? Vamos dar um jeito. E felizmente a gente conseguiu a registrar eles, tudo. Tanto é que hoje eles estão registrados, né? E no caso do Rastro de Carreta, eu sempre dizia, né, que o rastro tinha que vir para somar para a entidade e não para dividir, né? E aí o Marco de Ferro, naquela época, ainda tinha a sede social deles lá, em cima lá. E então, quando a gente começou a conversar, nós permitimos, né, que o Rastro de Carreta fizesse uma sede social para eles também lá dentro da sede Campeiro. E onde tem aquele galpão, acho que até hoje está lá, né? Então foi reformado, até pelo que eu estou sabendo, né, novamente, né? E a gente permitiu que o Rastro continuasse sempre dentro da entidade, né, nos ajudando, nos apoiando. E no meu período de patrão, eu só tenho que agradecer ao piquete Rastro de Carreta, porque a gente sempre se deu bem com os patrões que assumiram ali o comando, né? Na Semana Farroupilha a gente dividia as promoções. Abrir espaço para o rastro, no dia da semana era do rastro, no CTG, no dia 20. Nós cedíamos o espaço lá do fundo para eles virem almoçarem lá conosco, né? E aí eles traziam a carne, a gente assava a carne para eles, dava o almoço lá para eles, lá atrás, tudo. Sempre houve um clima de harmonia entre nós, né? Então o CTG ficava, 20 de setembro era uma festa, que aí era o Chico Neves lá dentro, o Rastro de Carreta e a nossa patronagem. E mais os sócios, né? Então ficava pequeno. Domingo de tarde era uma loucura. Então o CTG ficava cheio. Eu lembro bem que nós chegávamos a vender 40 e poucas caixas de cerveja só no domingo. Né? De tanta gente que ia lá frequentar o CTG. E hoje está tudo muito diferente, está tudo muito mudado, né? As patronagens foram mudando, as ideias, né? As programações. E eu sei que são outros tempos, né? Cada um tem um jeito de administrar, né? Mas eu acho que cada um que está entrando lá dentro do CTG hoje para comandar está fazendo o máximo que ele pode, né? Mudou muitas regras. Hoje o CTG não faz mais parte para a 13ª, está fazendo parte aqui para São Gabriel, 18ª, que era um sonho antigo, às vezes até nosso, né? Nós brigávamos muito lá em Santa Maria por isso. A gente não concordava com muitas coisas lá que o Bertolini, na época, era o nosso coordenador lá. Uma hora dessa nós vamos ir para São Gabriel, porque lá não é assim. Aí no fim isso acabava ficando só numa ameaça, né? E hoje, felizmente, eu acho que foi uma boa até para o CTG e para os piquetes, tanto o Marco de Ferro como o Rastro, né? Terem vindo também acompanhar dessa decisão da patronagem, do Sincero Lemes, de ter vindo para a 18ª. Isso aí. Só nos resta agradecer, né, essa oportunidade da gente poder passar um pouquinho, né, do que a gente viveu durante esses anos lá dentro do CTG Sincero Lemes. É uma entidade que vai ficar guardada sempre no nosso coração. Sempre que a gente pode, a gente está voltando lá, dar uma dançada, rever os amigos, né? E que bom que Vila Nova, né, continua perpetuando essa tradição, né? Pessoas que estão se doando depois de nós, que continuaram assumindo as patronagens, né? Que passam por dificuldade, a gente sabe. E peço à comunidade de Vila Nova, né, que sigam apoiando
as tradições, que sigam apoiando os eventos que o CTG faz, né? Porque tudo isso tudo é feito com muito amor, são pessoas que estão ali se doando. Então, gratidão, né, por tudo pelas pessoas que trabalharam conosco durante esse período que a gente esteve lá, por tudo que a gente fez, que a gente construiu para futuras gerações. Que vocês aproveitem e sigam aproveitando e que outros sigam fazendo essa história continuar. Dentro das palavras da Cláudia, eu tenho que dizer que, para mim, foi uma honra ser barão do Sincero Lemes, né, durante esses anos todos aí. E dizer aos vilanovenses, né, que estão vendo esse documentário, né, que não deixem nunca de apoiar o CTG. Que quem não é sócio se associe no CTG. Se não gosta das pessoas que estão no CTG, ajude os piquetes que fazem parte do CTG. Escolha um, dê o seu apoio, dê uma ajuda a eles, tanto financeiramente, mas com uma presença, indo nas promoções, indo nos bailes, doando alguma coisa, algum material de construção que precisa fazer uma reforma. Ajude a entidade, porque nós sabemos o quanto isso representa. Quem está na frente de uma entidade sabe o quanto é importante a gente ter o apoio da comunidade. Então, assim, eu só tenho que agradecer imensamente a oportunidade que vocês estão nos dando aí, da gente poder falar sobre o Sincero Lemes. Embarga a minha voz cada vez que eu falo do CTG, porque me criei ali dentro, fiz grandes amizades ali dentro, deixei grandes amigos em Vila Nova que me ajudaram muito. Muitos já faleceram, né? Mas que, assim, tinha um amor incansável por esse CTG, né? Era pedir alguma coisa e estava lá, tanto a esposa como o marido, para nos ajudar. Então fica aqui o meu agradecimento, o meu abraço a todos, muito obrigado, e que esse documentário sirva, né, para ficar nos anais aí da história. Sincero Brites foi membro de patronagens do CTG Sincero Lemes e principal idealizador da Recoluta da Arte Nativa de Vila Nova do Sul. Nos trará relatos sobre este grande festival. Bueno, a Recoluta da Arte Nativa, ela tem início em 1987, quando o CTG Sincero Lemes completava, então, 10 anos de fundação. Naquele período, eu estava à frente do departamento artístico, ou invernada artística do CTG Sincero Lemes e cultural, como queira. E o patrão, na época, era o amigo João Rosa de Souza, seu João Penca, como é conhecido. Eu levei a proposta a ele, gostou da ideia para marcar o aniversário e foi levado numa pauta, naturalmente, uma reunião da entidade. E, inclusive, tem um aspecto ali interessante. Naturalmente que não cito nomes. Um dos companheiros de patronagem disse: mas nós não temos artista aqui na Vila Nova, praticamente, são poucos. Fazer aí 7 modalidades no palco do CTG, quem é que vai se apresentar? Aí eu coloquei naquele momento que a expectativa era justamente contar, além dos conterrâneos de Vila Nova, mas também da região, que seria o início do festival naquele ano. Bueno, foi aprovada a Recoluta e foi realizada no único dia, no domingo. O festival inicia às 10 da manhã e termina ali por volta das 18 horas. Chovia bastante, fazia frio, e isso no mês de julho. Eu lembro porque teve uma situação bastante interessante até. Chamou a atenção, não só minha, mas também dos companheiros de patronagem. Aquilo gerou comentários depois, por muito tempo. E lá de Vacaria,
participante que estudava em Santa Maria, o Paim, viu no jornal A Razão uma notinha na matéria que nós mandamos. Saiu uma pequena nota do festival. Naqueles anos, nós não tínhamos internet. Naqueles anos, nós também não tínhamos celular. Depois eu vou avançar um pouco nesta questão, a forma de divulgação que também se fazia do evento. Ele chega no CTG sem saber para que lado, chega na Vila Nova melhor, então distrito de São Cepé, sem saber aonde era o CTG e também aonde era a Vila Nova. Desceu aqui na parada de ônibus, no paradouro de ônibus, e foi se informando. Chegou lá no CTG. Depois ele venceu o festival em alguns anos, os anos que se seguiram. É um talento da poesia e retornou posteriormente. Quando concluiu o curso Santa Maria, retornou para sua vacaria. Pouco tempo nós tivemos um contato. No ano seguinte, isso foi no primeiro ano, em 87. Em 88, a recoluta já foi realizada em 2 dias, o festival, e começa a ser conhecido. Na terceira recoluta, já foi o evento para 3 dias, iniciando na sexta-feira, indo até domingo. Iniciava sexta-feira à noite, sábado pela manhã, à tarde, noite e domingo, para a conclusão do evento. Já no primeiro ano, como forma de divulgação e valorização da recoluta, foi feita uma fita cassete. Os mais jovens que não conhecem, eu apresento o que é uma fita cassete, porque, imagina, ninguém mais utiliza. Eu não tenho essa fita da primeira recoluta, mas da terceira, aqui está ela, o registro. Então, cuidadosamente, inclusive com a ficha técnica, para a divulgação daqueles que merecem a divulgação, que são os artistas. Depois o pessoal pode conferir uma tomada de imagem mais próxima. Né? Então, a recoluta foi assim, crescendo, valorizando os artistas e tendo confiabilidade das pessoas, credibilidade, esse é o termo melhor, conquistado. E uma das questões de credibilidade, por alguns anos eu apresentei a recoluta com a amiga Tayane Corradini. Eu falo isso porque uma das questões da credibilidade, eu falo a questão da apresentação, justamente para dizer que o resultado, muitas vezes, nós ficávamos sabendo no palco, na hora da divulgação, justamente. Então, o pessoal perguntava, como foi? Quem é que ganha a recoluta? Não sei. Coordenando o festival, presidindo, eu ficava sabendo do resultado no palco. A mim não interessava. Eu não tinha essa curiosidade. O meu interesse é que aqueles que vinham entregar a sua arte aqui em Vila Nova do Sul, através do evento, tivesse uma boa recepção, tivesse uma boa sonorização de palco. Isso foi um cuidado lá no início. E como falei anteriormente, nós não tínhamos a internet para divulgação, não tínhamos nem um celular para praticidade dos contatos. Então, nós visitávamos. Eu visitava as rádios da região, da nossa região.
Santa Maria, Caçapá, Cachoeira, pelo menos uns 2 anos, nós fomos tentar trazer público, participantes de lá. E, claro, Santa Maria era a sede, então, da nossa região tradicionalista, que mudou faz 3, 4 anos para a 18ª. A 13ª era a nossa sede aqui. E São Gabriel, uma grande participação de São Gabriel. Porque as entidades, normalmente, principalmente naqueles anos, tinham uma ligação, de uma forma ou outra, e conhecimento de ambas as partes, dos comunicadores, das emissoras e das patronagens, enfim, em coberturas de desfiles, de eventos, bailes com divulgações. Então nós buscávamos desta forma e também colocávamos postos de inscrições nas cidades para facilitar. Então uma das formas de inscrições para o pessoal ter acesso para as entidades tradicionalistas, através de seus artistas, ter o acesso ao festival, nós facilitávamos colocando postos de inscrições amplamente divulgado, contando sempre com a parceria, como eu falei, das emissoras de rádio da região. Era a forma que tínhamos, não tinha outra forma. Nesses locais ficavam livretes semelhante a esse é mais atual. Esse mais atual é de 2019. Mas ficava os livretinhos com regulamento, programação, um convite, um chasque e as fichas de inscrições. Se determinava um período para que o pessoal fizesse as inscrições para participação. Há pouco eu falei que o patrão era o João Rosa de Souza, nosso parceiro. Também é importante colocar essa questão, porque não podemos só romantizar a arte, né? A cultura precisa-se, naturalmente, de verba para tocar o evento. Na primeira recoluta, em frente ao supermercado Potencial, meu amigo João Rosa me entregou 7 cheques apenas assinados por ele. Para eu, credibilidade já iniciava por aí. Esse tempo nós falamos sobre isso. Ele me entregou 7 cheques assinados, fazendo um empréstimo ao CTG, entregando a mim. Isso foi constado em ato. Para eu tentar fazer render aquele dinheiro, aquele patrocínio. E há pouco eu falava para a confecção de premiação, troféus que tem que ser feito antecipadamente, algumas despesas, né? Nós procurávamos sempre, naturalmente, fazer uma maior economia, buscar patrocínios. Há pouco eu falava a respeito da divulgação. Outro fator de divulgação da recoluta, essa simples revistinha, que no início ela era um jornal. Ela trazia uma retrospectiva do ano anterior. Aqueles que foram premiados no palco, no ano posterior à premiação, eles estavam na revista. E eles, tendo um entendimento de como a revista girava, e era uma divulgação a mais, eles chegavam já procurando a revista para garantir a sua. No primeiro momento, inclusive, era através de um jornalzinho. Esse jornalzinho eu vendia as propagandas, as publicidades. Mais tarde, com o evento crescendo e tendo a participação de caravanas de Santa Maria, já conseguimos, na revista Novo Espaço, fazer um especial. Aí a vinda era por parte deles. Vendia em Santa Maria, em São Cepé, Vila Nova, São Gabriel, conseguiu confeccionar a revista. Há pouco eu também colocava a questão de uma boa recepção e uma sonorização adequada
para que os artistas pudessem desenvolver o seu trabalho ali, o seu talento. Aliás, a Recoluta brigou no bom sentido, peleou com muito respeito, é verdade. Lembro do embate lá em Santa Maria, numa reunião da 13ª Região Tradicionalista, que eles também, com razão, reclamavam do horário avançado que terminava as noitadas do festival. Mesmo que as crianças não ficassem naquelas noitadas, eles achavam que não era correto, porque entrava a madrugada e até mesmo ao amanhecer, porque nos primeiros tempos o festival tinha apenas 2 palcos. Nós não tínhamos nenhum ginásio de esportes em Vila Nova. E eu resistia, como coordenador do festival, à ideia de improvisar palcos em sala de aula ou em outros lugares, porque a Recoluta ela veio com a proposta de ser um festival, de ter uma troca entre o público e os participantes, que o aplauso é que gratifica os nossos artistas, amadores em especial. E então era dessa forma que nós fazíamos. Mas nesse embate lá em Santa Maria, essa peleia, eu consegui, talvez pela credibilidade que o evento já tinha de prosseguir daquela forma. Naquele momento foi nos concedido essa autorização, depois que eu coloquei essa situação junto com o patrão à época. É importante dizer também, eu citei 2 pessoas até aqui, uma por ter sido patrão da época, sei que a produção aí queria saber essa questão do patrão da época, e a outra citação minha foi com relação à companheira apresentadora à época, para eu me referir, que ficava sabendo do resultado lá no palco. Mas é lógico que o festival cresceu a muitas mãos. Não foi apenas, claro que não, sincero, o seu João, com todo respeito, 2, 3 membros da patronagem, não. Foram dezenas de pessoas que foram fundamentais para que o festival tivesse crescimento. Lá na 4ª Recoluta, ela já vai para 4 dias o evento. Claro que colocando participações individuais na 5ª, 6ª, porque o pessoal tinha trabalho, tinha aula, tinha que retornar às suas cidades de origem, mas mesmo assim se empenhavam em vir aí fazer 50, 100 quilômetros, pouco mais, como Santa Maria, para estar aqui na 5ª, na 6ª, mesmo que tivesse que retornar, dado o crescimento do evento. Bueno, outra questão da nossa Recoluta, que ela foi se modificando ao longo dos anos, o que é um processo, inclusive, natural, né? Custos, depois pandemia, teve alguns anos parado o festival, e pessoas abnegadas, né, que administram, que estão à frente do tradicionalismo de nossa Vila Nova do Sul, conseguiram reativar, reeditar o festival. Há já cerca de 2 anos, e eu quero também fazer um agradecimento aqui nesse ponto. Na Recoluta, em 2019, foi instituído o prêmio, a entidade mais premiada, que leva o meu nome, levou o meu nome, esse troféu. Quero muito agradecer. E depois foi novamente reeditado em 2023. A premiação. Mas então foi essa mutação, né, como adequações, como é a nossa sociedade, é assim que nós caminhamos.
mas já há 2 anos o festival ele está em paralelo com o ENARTE, com a classificatória regional do ENARTE, coordenada pela 18ª região tradicionalista. Acontece em paralelo. Algumas pessoas que não entenderam a proposta no primeiro momento, participantes de várias regiões vêm e participam da Recoluta e do ENARTE, sendo de municípios que integram a 18ª. Os demais municípios vizinhos, e tantos estiveram aí, de São Cepé, Santa Maria, quando participam, eles participam, pontuam apenas para a Recoluta. Eles fazem a classificatória do ENARTE lá nas suas regiões, Santa Maria, enfim. Mas aí foi buscada essa parceria. O CTG Sincero Lemes passou a abrigar a fase regional do ENARTE. Mas com isso, o festival teve que se moldar a horários do ENARTE, do MTG, e com isso houve um espaçamento menor, eu percebo, no andamento do festival, e seria também importante que o movimento tradicionalista gaúcho apoiasse o CTG Sincero Lemes, a patronagem que tanto batalha para o festival, para o CTG, para o tradicionalismo em Vila Nova, inserido naturalmente na região, na 18ª região tradicionalista, que também contribuísse financeiramente, porque o orçamento do festival, do andamento da Recoluta, sonorização e outras, não é fácil para a entidade, para quem dirige. Então seria importante, mesmo que traga mais concorrente, o ENARTE, a classificatória em Vila Nova do Sul, desses municípios que compõem a região, naturalmente. Por outro lado, eu senti que a Recoluta da Arte Nativa perdeu um pouco a autonomia na realização de horários. Vi entrega de premiações sem público, inclusive participei de uma. Os artistas, no momento que conquistam a premiação, eles querem estar no público, querem estar num palco adequado. Então, essa questão aí também é importante ser observada, pelos gestores. Eu acho importante também observar essa questão com relação ao festival e também a condução do ENARTE. Acho que pode ter tratativas para melhorar essa parceria. Inclusive, os shows valorizaram muito o festival, uma forma de prestigiar o público presente. O público, grande parte, como disse anteriormente, era as pessoas familiares que acompanhavam os participantes. Tivemos shows Mano Lima, César Passarinho, Maria Luísa Benites, Daniel Torres, Wilson Paim, João Chagas Leite, vários nomes. Mais recentemente tivemos também Luiz Carlos Borges, que nós perdemos há pouco, um grande músico, um grande talento, ainda o casal Annelise Severo e Giancarlo Kirchhoff, e vários shows tiveram animando o festival, a Recoluta, brindando o público presente. À frente do piquete de tradições gaúchas, Rastro de Carreta, Edson Sincero Neves foi um tradicionalista que marcou sua trajetória na organização e manutenção deste piquete. Nos contará como tudo iniciou
A história do piquete começou com um piquete de cavalarianos e carreteiras mulheres ali na Vila Nova. E eu lembro muito bem que surgiu na época o pessoal desfilava e tal. E era o PTG. Então aquele piquete ali era um piquete, né, fundado pela Lúcia, pela dona Emilce, pela Michele e tal. E aí teve, por 6 anos, ele teve assim, um piquete informal que era lá de cima. Aí a Lúcia me convidou e nós assumimos então como primeiro patrão, primeira vez, o piquete. E inclusive o seu Laureano era o patrão de honra, né? Nosso, até hoje. E ficou, né, Gonçalves. Então, aí nós fundamos e começou a evoluir. Aí começamos aí o pessoal do CTG, né, na época o patrão caiu, né, depois, posteriormente, estava saindo até, posteriormente o José Carlos, o Biduca, e nos deram total apoio e incentivo para que fosse feito. E nós, então, começamos a sair para filiar o piquete. Aí eu disse para a Lúcia, eu digo, Lúcia, se eu assumir, nós vamos filiar o piquete. E a Lúcia me disse, tu que sabe, né? tu vê. Aí eu convidei a turma que começou a participar e começamos a filiar. Só que na época, para te filiar uma entidade, não era a facilidade de hoje. Hoje tu vai para a internet, tu manda um e-mail, tu volta o e-mail, está errado, tu corrige. E na época não, na época era via correio, selo, né, o selinho de correio, carta. Para ir a Santa Maria, uma carta era uma semana. Isso foi em 6 de 9 de 1996, a primeira. Então nós conseguimos, a muito custo, filiar esse piquete. Filiado ele é até hoje. E então nós contamos com uma série de pessoas, eu gostaria até não gostaria de falar neles como falecidos, mas que nos ajudaram e trabalharam, e outros trabalharam, ajudaram e laçavam, né? Outros emprestavam o gado, na época do gado emprestado, né? Emprestava o gado, que hoje em dia ninguém empresta mais o gado é alugado. Mas nós fomos indo. Foi feito as primeiras camisas que eu mandei fazer em São Gabriel. Aí eu distribuí para a turma aqui, né, para usar nos rodeios. E então o piquete foi se arrastando e hoje ele virou um grande piquete que todo mundo conhece, né? Hoje em dia é uma entidade, né? Ele era afiliado dentro do CTG, eu conversando com a Lúcia, ela me lembrou. Ele era afiliado dentro do CTG e hoje em dia ele tem a sua independência. Ele tem a sua independência, sempre teve financeira, mas ele tem a sua legalidade jurídica. Então hoje o piquete existe como entidade, né, como tal. Então eu gostaria de falar assim alguns. O seu Laureano falei há pouco, o Menotti Soto, doador legado, o Jalva Neves, né, um dos primeiros incentivadores, o primeiro a pedir uma camiseta. O João Nomiro, que era prefeito na época, também laçava conosco, né? O João Nomiro laçava conosco. O Job Seixas,
o Roque Bolzano, né, que nos ajudou muito com aquele galpão, José Corradini, que nos deu muita força também. E como eu disse antes, e a força do patrão Bairro e posterior a do José, o seu Carlinhos Lopes aqui, Vale, né, nosso vizinho também é falecido, nos doava gado, o seu Aguiar, né, o próprio filho dele, o Caíco. Então, tudo foram gente que foi ajudando, e teve vários patrões. Depois de mim teve o José, o Biduca, teve o Luiz, né, teve o Josimar, o Gustavo, o Marcelo Borladinho, e o Paulo Santos, e hoje é com a Lúcia. E assim, o que eu posso dizer do Horácio de Carreta, que é um filho meu, eu me orgulho muito dele. E agora, o desfile do ano passado, eu vi um filho meu empunhando a bandeira do Horácio de Carreta. Aí me deu uma satisfação muito grande, porque ele foi criado ali dentro. O Horácio de Carreta é 6 anos mais novo que ele. Então ele foi criado ali dentro. Ele miúdo, ele já andava quando começou a andar a cavalo, ele desfilou. Então me deu um orgulho muito grande. E agradeço até a Lúcia, que é a patroa, de ter tido essa feliz ideia de ter convidado ele para capataz do Horácio. Começamos então aí a rodeio, depois vai jogar. Pode deixar. Começamos aí a rodeio e começou. Custamos muito a ter um retorno. E daí os tempos começou a se revelar gente dentro do Horácio de Carreta, gente laçadores e bons. Começaram a se revelar, foi quando eu até também ajudava a trocar boi. E foi quando eu vi que o rastro tinha identidade e muito grande, inclusive nesse meio, né, de fora do município, está indo e voltando premiado. E isso é uma satisfação muito grande até hoje. Acredito que a patroa hoje também se orgulha de um fato desse, se orgulha de tudo, de ir dando certo, mas também quem está nos bastidores também né, tem uma certa motivação a mais para trabalhar. E eu gostaria então que quem assistir esse vídeo, principalmente os mais novos, né, que não deixe essa chama morrer. Isso é muito importante. O pessoal tem que ter cultura, o pessoal o povo tem que zelar pelo seu povo, pela cultura da sua terra. Então, né, eu pediria assim que lembrasse. Só que essa chama não morreu, né? E é uma chama que não pode apagar. É só o que eu peço aos novos, né? Que lembre disso. Muito obrigado. Com o mesmo nome de um monumento que está entre os pontos turísticos de Vila Nova do Sul, nasceu o Piquete Marco de Ferro, conforme relatos que seguem. O Piquete Marco de Ferro foi criado em 1987, reunindo campeiros apaixonados pelas lidas diárias das fazendas. Seus fundadores foram Patrícia, Daniela, Marquinho Dutra, Reni Ferreira e seu João Pedro da Silva, contando também com Chico Pereira e com os meus avós José Irineu e Brígida. A Patrícia e a Daniela manifestaram interesse nos desfiles de 20 de setembro, porém os nossos amigos, peões negros,
nos informaram que desfilavam em maioria no município de São Gabriel, pois as entidades tradicionalistas de Vila Nova do Sul não tinham interesse em aceitá-los como sócios, o que lhes daria direito a participarem de atividades do quadro social do clube e frequentar os bailes. A ideia da fundação do piquete foi amadurecida reunindo amigos e vizinhos da classe trabalhadora rural. Além de José Ireneu e Brígida, uniram-se ao nosso sonho os amigos Francisco Pereira, grande amigo Chico, Danglares Martins, posterior patrão do piquete, e Jórias Oliveira, nosso eterno agregado da Guaiaca. Também vizinhos e famílias amigas, que muito ajudaram o piquete a ir em frente. Após o primeiro desfile, foi surgindo a vontade de aumentar o piquete e regularizar a situação do mesmo junto ao MTG. Procuramos então o CTG Campo Nativo do Passo dos Freire. Este nos negou estribo ao informar que, devido ao nosso quadro social de peões, negros, bugres e índios, não teriam interesse em juntar-se a nós. Nós decidimos então, na figura visionária e conhecida do meu avô, o Sr. José Ireneu Machado, regularizar a entidade, oficialmente originando o piquete de laçadores Marco de Ferro em 16 de junho de 1995. Filiado ao MTG, com toda a documentação legalizada e porteiras abertas a todos os apaixonados pela lida de campo. O Sr. José Ireneu Machado resolveu, através de votação com todos os integrantes presentes, ceder por 10 anos uma área de campo de sua propriedade para a criação da sede campeira provisória da entidade. Neste período, os meus avós, José Ireneu e Brígida, estiveram à frente da patronagem do piquete, levando o mesmo a ser representado no acampamento Farroupilha e desfiles de Porto Alegre, sendo anualmente montado um piquete com réplica em menor escala do Marco de Ferro, levando o tradicionalismo de Vila Nova do Sul até a capital. Ainda em 95, durante um rodeio, todos manifestaram vontade de regularizar o 20 de setembro como feriado estadual. Durante as atividades do rodeio, foi então passado um lenço branco, que foi assinado por todos os peões e familiares ali presentes, como um abaixo-assinado para validação desse desejo. Os então integrantes do piquete, os deputados João Luiz Vargas e Pompeu de Matos, levaram este desejo à Assembleia Estadual do Rio Grande do Sul. A Lei 4850 foi promulgada em 1996, oficializando o feriado do 20 de setembro. O lenço encontra-se hoje na Câmara de Deputados do Estado. Depois de 12 anos à frente como patrão do piquete, já tendo alcançado seu objetivo de dar visibilidade, oportunidade e igualdade aos então excluídos peões de fazenda do quadro geral do tradicionalismo, meu avô resolveu que já era hora do piquete andar com suas próprias pernas, deixando a patronagem e solicitando a mudança da sede provisória para terrenos de Vila Nova do Sul, os quais foram adquiridos para a entidade durante sua gestão. A partir daí, o piquete teve novos patrões, já não tão obstinados a manter a regularidade documental como o vô tanto prezava, e seguiu o seu rumo. O Sr. José Ireneu Machado, ciente de que seus objetivos de valorizar as lides campeiras, os peões e a tradição gaúcha foram alcançados, permaneceu associado até seus últimos dias de vida. Seus descendentes, Patrícia, Daniela, Marquinho e os netos, Bruna, Renata e Gabriel, seguem seus preceitos até hoje, valorizando a vida, os valores e o homem do campo. Com a maioria de seus integrantes vindos das comunidades de Passo do Rocha e Cambaí, nasceu o PTG Chico Neves, o qual veremos relatos a seguir. É um prazer muito grande falar contigo sobre este assunto, porque quando eu vim para Vila Nova, o primeiro desfile que eu tive em Vila Nova foi pelo rastro de carreta até o convite. E depois, pelas mudanças de localização e coisa, eu fui residir na Coxilha do Fogo, Santa Terezinha. Antes tinha criado o PTG Rincão Bonito e a gente começou a participar com ele lá. Pediu para sair fora, nós ficamos com o PTG, ficamos tocando o PTG no desfile de 20 de setembro, participamos e ficou por ali, né? Na inauguração da cancha do Marco de Ferro, nós fomos com uma equipe de laçadores lá. E, na época, eu morava na Santa Terezinha, era eu, o Somavila, o Adenilson, o José Machado, o seu Aquimino, o Heron Amag, o Cid Weiner, que era meu compadre, e nós fomos lá, e o Alcenir, mais conhecido como Macaco, Alcenir Andrade Neves, né? Mais conhecido como Macaco. Quando chegamos lá, nós estávamos sem nome da entidade para registrar,
inscrever a equipe no rodeio. E o Alcemir me disse que Chico Neves seria um nome bonito, que era em homenagem ao pai dele. E eu quis saber a fundo o porquê disso. E daí ele me disse que o Chico Neves era um ponto de parada dos tropeiros. Antigamente, quando tinha as tropeadas de gado e cavalo, o pessoal parava no Passo do Rocha, acampava na fazenda do Umbu, que era de propriedade do pai dele. Então eu achei interessante aquilo ali e botamos o nome de Chico Neves naquele rodeio, para participar do rodeio do Marco de Ferro, de inauguração da pista do Marco de Ferro, lá no São José Irineu. Com aquilo, o pessoal gostou da ideia e nós criamos. Foi em 2002, eu não lembro bem a data, mas em 2002 nós criamos o Chico Neves. E tivemos várias participações do município em desfiles, em semana da Pátria também, desfilamos, participamos de gincana, um monte de coisa. Nós chegamos a ter 110 cavalos participando de desfile em Vila Nova. Foi o maior desfile dentro de Vila Nova, foi proporcionado pelo PTG Chico Neves. Mas teve uns monte de problema no registro. Na época, a 13ª sempre complicou com o registro. E nós tivemos, no início, teve alguns daqui da Vila Nova que não queriam, e depois o tal de seu Bertolini, aquele, complicou bastante. E foi indo, nós desistimos, deixamos o Chico Neves, os laçadores que laçavam pelo Chico Neves, foram laçar por outras entidades, e o Chico Neves meio que ficou só em desfile de 20 de setembro. Hoje, depois de anos, eu abandonei daí, porque a gente se desgosta com a coisa, né? Tentou registro e tal. Eu tentei registrar pela 18ª, daí não dava, nós teríamos que mudar a nossa sede para Laranjeira. Como o nosso pessoal todo era Passo do Rocha e Santa Terezinha, ficava inviável, né? Hoje, como está na 18ª, o Chico Neves conseguiu o registro imediato, né? Foi rapidamente que conseguiu, graças à nova patronagem. E estão aí se criando, e nós só temos que dar apoio a eles. O início do Chico Neves, nós tínhamos lenço branco e lenço vermelho na Vila Nova. O Marco de Ferro usava lenço branco, o Rastro de Carreta e o CTG sempre usavam lenço vermelho. E nós, em homenagem ao Rincão Bonito, que era lenço amarelo, aderimos ao lenço amarelo. O Chico Neves aderiu ao lenço amarelo em homenagem ao Rincão Bonito. Inclusive, aquele pessoal do Rincão Bonito veio todo junto com nós, né? Nós temos até hoje pessoal de idade aí que desfilam com o lenço amarelo, que eu posso até citar nomes, o seu Roque Hildo, o seu Hilo Machado, são senhores de bastante idade já, que são desde o início, eram do Rincão Bonito e estão junto com o Chico Neves desde a criação. Então, uma das homenagens do lenço amarelo é para esse pessoal aí que veio desde o início. Eu gostaria de frisar, então, que a criação do Chico Neves, que o primeiro patrão foi o seu Alcemir, né? Foi o Alcemir, e depois nós tivemos na patronagem também. O PTG Chico Neves foi, na verdade, fundado por um grupo, né, de pessoas, onde a gente participava mais de desfiles gaúchos, tá? Então, a data de fundação do piquete foi 15 de julho de 2000, tá? A gente tem um lema, né, que é: o tropeiro nas suas camperiadas leva emanada a cultura rio-grandense. Tá? Foram algumas pessoas nessa época, um rodeio, a gente participava muito de atividades artísticas de rodeio, de laço, né? Então, tem alguns fundadores, né, que eu não vou deixar de mencionar aqui, até porque um é o filho do patrono, né, que é o seu Francisco Neves, por isso o PTG Chico Neves, onde é localizado na fazenda do Umbu, no Passo do Rocha, né, onde é a nossa sede. Teve alguns fundadores, vou falar alguns nomes, né, Gilmar Gomes, Alcemir Andrade Lopes, que é o filho do patrono, né, do seu Francisco Neves, que é o PTG Chico Neves, então o Chico Neves é o tio Chiquinho Neves, que ele era chamado, Sayonara Neves, Denilson Somavila, Sidvainer Neves, Ado Lopes, e mais outras pessoas que agora no momento não lembro, mas tinha mais algumas outras pessoas neste momento, neste rodeio, que decidiram então aí fundar, dia 15 de julho de 2000, o PTG Chico Neves.
uma parada, né, em função de alguns documentos que deveriam ser feitos para ser registrado, retornando novamente hoje com uma nova patronagem, onde o patrão é o Leonardo Bergamo. Assim, o tradicionalismo em Vila Nova do Sul se mantém com o CTG e 3 piquetes, tendo como principais eventos os desfiles de 20 de setembro, as cavalgadas da chama crioula, a recoluta da arte nativa e os rodeios na sede campeira do CTG Sincero Lemes. Que a tradição gaúcha mantenha-se sempre viva nos corações dos vilanovenses, tal qual a chama crioula que nunca se apaga. Viva o Rio Grande do Sul, viva a tradição gaúcha.